pessoal, então seguindo nossas aulas, vamos relembrar hoje a área do losango e a área do trapézio, que são mais duas figuras planas que caem no nosso concurso. Então, a área do losango, tá? A fórmula é essa aqui, ó. É a diagonal maior, ou seja, essa aqui, vezes a diagonal menor, essa do meio aqui, divididos por 2. Tem que decorar a fórmula, assim como nas outras figuras planas, tem que decorar a fórmula. Não, como eu disse para vocês, por trás desta fórmula teve-se um estudo que chegaram à conclusão. Para nós não importa o estudo que teve para chegar até essa fórmula. O que basta para nós é decorar ela. Então, sempre que pedir para calcular a área de um losango, é a diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. A mesma coisa com o trapézio. Por trás desta fórmula teve um grande estudo que chegaram. Para nós, vamos decorar esta fórmula aqui. Ó. O que é um trapézio? É essa figura geométrica aqui. Para nós calcular a área dele, a fórmula é a seguinte, ó. Soma-se a base maior mais a base menor, então as duas bases aqui, vezes a altura é esta partezinha aqui, ó, a altura do trapézio, e divide por 2. Então são as duas novas fórmulas que nós vamos trabalhar hoje. E nós vamos lá então para a nossa listinha de exercícios que eu já passei para vocês. Vamos lá para o exercício número 10, que até o 9 nós já tínhamos feito. O exercício 10 diz assim, ó. Um jardineiro prepara um canteiro em forma de losango, cujas diagonais medem 3,20 metros e 2,40 metros. Qual é a área ocupada por esse canteiro? Então, aqui no exercício 10, a gente pode tirar os dados primeiro. Ó. Diagonal maior, diagonal menor, e a gente quer calcular a área. Qual é a diagonal maior? É a que mede 3,2 metros. A diagonal menor é aquela que mede 2,4 metros. A fórmula da área é diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2, como está escrito lá. Primeira coisa que a gente tem que ver, que eu já tinha falado para vocês, é se as unidades que foram dadas, elas já estão na mesma unidade. Metro e metro. Cuidem bastante isso. Podem eles tentarem pegar a gente e botar uma unidade em metro e outra em quilômetro, hectômetro, centímetro. Então aí a gente tem que converter elas, fazerem elas ficarem na mesma unidade, para depois nós jogar na fórmula. Então aqui a gente vai fazer, ó, a área vai ser a diagonal maior mede 3,2 vezes a diagonal menor mede 2,4 divide por 2. Tá? Essa multiplicação aqui, ó, vamos fazer ela. Lá na hora do concurso, na hora da prova, nós não vamos ter calculadora. Então, a gente tem que relembrar como é que a gente faz uma multiplicação. Então, 3,2 vezes 2,4 monta a continha. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Soma 8. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Agora as vírgulas. Ó, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Uma, duas. Então a vírgula vai ser ao lado do 7, entre o 7 e o 6. Então a área vai ser igual. A multiplicação disso aqui deu 7,68. Divididos por 2. Agora nós vamos fazer a divisão do 7,68 dividindo por 2.
Vamos lá relembrar também como é que a gente faz isso. 7,68 divide por 2. Número com vírgula, o que a gente faz? Uma, duas. Esquece que tem a vírgula. Agora fica uma divisão normal. 768 cabe 3 vezes no 200. Aqui vai dar 600. 3 vezes 200, 600. Vai sobrar o quê? 8, 6 e 1. Agora, 168 não dá para dividir por 200 para dar um número inteiro. Então, nós colocamos uma vírgula e colocamos um zero. 1.680 divididos por 200. Então, o que vai dar aqui? Vai dar 8. 8 vezes 2 vezes 200 dá 1.600. Isso aqui vai dar uma diferença de um resto de 80. Como eu já coloquei a minha vírgula, me dá direito a eu colocar um zero aqui. Agora que 800 divididos por 200 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 800, resto zero. Pronto. Então, a nossa divisão 7,68 divididos por 2 dá 3,84, o quê? Metros quadrados. Então, essa aqui é a minha área daquele meu terreno, desse meu canteiro que o jardineiro estava preparando. 3,84 metros quadrados. Então, o que a gente tem que cuidar? Repetindo. Primeira coisa, tirar os dados, ver se todos estão na mesma unidade. Se não tiver, a gente tem que transformar elas para ficar igual. Joga na fórmula, vai para aquelas continhas que a gente revisou no início do nosso curso. Multiplicação e divisão com números com vírgula. E depois acha a resposta lá embaixo. O número 11 diz assim, calcule a área do losango cuja diagonal... Número 11. Calcule a área do losango sabendo que as diagonais medem 37 e 24 centímetros. Então, número 11. A diagonal maior, o D, mede 37 centímetros. A diagonal menor mede 24 centímetros. E ele quer calcular a área. A gente já sabe que a fórmula da área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. Primeira coisa, os dados que foram fornecidos para nós estão na mesma unidade, centímetros e centímetros. Perfeito? Jogo na fórmula. A vai ser igual diagonal maior, 37, vezes diagonal menor, 24, divididos por 2. A área vai ser 37 vezes 24. Vamos lá, 37 vezes 24. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 8, 8, 8. Então, a área vai ser 888 divididos por 2. Minha área vai dar quanto? 444 centímetros, porque está em centímetros, ao quadrado. Então, a área desse losango é 444 centímetros ao quadrado. No número 12 diz assim, calcule a área de um losango cuja diagonal menor mede 12 centímetros e a diagonal maior é o dobro da menor. Também é um exercício bem simples de fazer.
Bem simples de fazer. Olha os dados que foi dado. Ó. Diagonal menor mede 12 centímetros. E a diagonal maior é o dobro da menor. O dobro o que é? 2 vezes. Então, se a menor mede 12, a maior mede 24 centímetros. Por quê? 12 vezes 2, 24 centímetros. Quer calcular a área. Então, vamos jogar isso na fórmula. A área, diagonal maior, 24, vezes diagonal menor, 12, divididos por 2. A área vai ser o quê? 24 vezes 12. Não sabe, não quer fazer a conta de cabeça? Arma e efetua para ter certeza. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 8, 8 e 2. Então, 288 divididos por 2. Então, a área vai ser o quê? 144 metros, aliás, centímetros ao quadrado. Então, o único mistério deste exercício é que ele não forneceu explicitamente o valor da diagonal maior, mas ele disse que ela valia o dobro da menor. Dobro de 12, 24. O número, esse aqui era o número 12, ó. Troquei lá. O número 13 já muda de figura. Já vamos para a área do trapézio. Não muda nada os nossos cálculos. O que vai mudar o quê? É a fórmula. Agora nós vamos ter uma outra fórmula para usar. Então, o número 13 diz assim, ó. Em um trapézio de bases 12 e 20 centímetros, então, podemos botar que a base maior e a base menor. A base maior é 20 centímetros e a base menor é 12 centímetros. E a altura mede 5 centímetros. H, 5 centímetros. Ele quer saber qual é a área. Bom, temos todos os dados que a gente precisa. Base maior, base menor, altura e quer calcular a área. Basta nós jogar na fórmula. Vamos lá. Ó. A área deste trapézio vai ser, entre parênteses, a base maior, 20, mais a base menor, que é 12, vezes a altura, que é 5, divididos por 2. Agora a gente tem que resolver essa equaçãozinha que surgiu para nós. Lembrando lá das primeiras aulas que a gente viu, ordem da resolução de expressões. Primeira coisa, vamos somar o que está dentro desse parênteses. 20 mais 12, 32, vezes 5, divididos por 2. Agora aqui nós vamos calcular a área. 32 vezes 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Vai 1 lá. 5 vezes 3, 15. E 1 que tinha 16. 160 divididos por 2. 160 divididos por 2 vai dar 80 centímetros ao quadrado. Então, mesma coisa. É fornecido os dados do problema, tem que tirar os dados corretamente, joga na fórmula, faz tudo certinho, que a gente consegue chegar na resposta. O 14 diz que um terreno tem a forma de um trapézio de base 7 metros e 15 metros e a altura mede 9 metros. Se o metro quadrado deste terreno no local custa R$ 225, qual é o preço desse terreno? Essa questão aqui é uma questão bem boa de concurso. Ela é uma questão
super fácil e ela cai muito em concurso. Por quê? Porque ela envolve dois conteúdos. Ela envolve, primeira coisa, ela envolve o conteúdo que a gente tem que saber como é que calcula a área de um trapézio. A gente tem que saber a fórmula. E a segunda parte do exercício envolve a parte monetária. Se 1 metro quadrado custa tanto, quanto custa o terreno total? É uma questão que cai bastante em concurso e vocês vão ver que é uma questão muito fácil. Então, olha só, número 14. Ele tem esse terreno tem a forma do trapézio e a base maior desse terreno, a base maior mede 15 metros e a base menor mede 7 metros. A altura desse terreno, 9 metros. Ele quer saber qual é a área desse terreno. Tá? Por que ele quer saber a área? Porque ele está dizendo que 1 metro quadrado deste terreno vale R$ 225. Só que ele quer saber qual é o preço total do terreno. Então a gente tem que calcular quantos metros quadrados tem este terreno, qual é a área dele, multiplicar por quanto que vale cada metro quadrado e nós vamos descobrir quanto é que vale o terreno. Então vamos calcular primeiro a área. Ó, base maior, 15, mais base menor, que é 7, vezes 9, que é a altura, divididos por 2. Nós vamos achar a área desse terreno. Vamos resolver. 15 mais 7 vai dar 22. Vezes o 9 divididos por 2. Vamos resolver. 22 vezes o 9. 9 vezes 2 dá 18. Vai o 1. 9 vezes 2, 18, mais o 1, 19. 198 divididos por 2. A nossa área vai ser 198 divididos por 2. Isso aqui vai dar 99 metros quadrados. Bom, primeiro passo desse problema está resolvido. Calculamos qual é a área do terreno, 99 metros quadrados. Mas ele não quer saber a área, ele quer saber quanto que vale o terreno. Bom, 1 metro quadrado, está dito aqui, 1 metro quadrado vale R$ 225. 99 metros quadrados vale quanto? Então a gente vai fazer, ó, R$ 225 vezes 99. Por quê? Porque a área dele é 99 metros quadrados. Multiplica, ó. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. Coloco 2. 9 vezes 2, 18. Mais 2, 20. Agora vamos para o segundo 9. Vai dar a mesma coisa. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. 9 vezes 2, 18. Mais 2, 20. Agora soma. 5, 7, 2, 2 e 2 também. Então, esse terreno custa, ó, R$ 22.275. Problema bem simplesinho de fazer, com alta chance de cair em concurso, porque ele envolve, como eu disse no início, dois conteúdos. Primeiro, a gente tem que saber
como calcula a área deste terreno, e este terreno é em forma de trapézio, então a gente tem que saber a fórmula da área do trapézio, calcula a área, foi dito que cada metro quadrado valia 225, multiplica por tantos metros quadrados que deu a área, a gente vai achar o valor total deste terreno. E o número 15 diz assim, ó, quantos metros quadrados de carpete seriam necessários para cobrir totalmente o piso de uma sala trapezoidal, sabendo que as bases medem 11 metros e 7,40 e a altura 6,5. Também não tem mistério nenhum, o único mistério aqui dessa questão é que nós vamos ter agora números com vírgulas, que dá um pouquinho mais de trabalho para calcular, porque na hora nós não vamos ter calculadora, mas não tem problema, a gente sabe como é que faz. Então aqui número 15. Então, a base maior mede 11 metros, a base menor 7,4 metros, a altura 6,5 metros. Então a gente quer saber quantos metros de carpete a gente precisa. Então a gente tem que primeiro calcular qual é a área desse piso que a gente quer colocar esse carpete. Então nada mais é do que nós calcularmos a área deste piso, para calcular a área do tamanho do carpete que a gente vai ter que comprar. Fórmula. Então, área deste piso. Base maior, 11, mais a base menor, 7,4, vezes 6,5, que é a altura, tudo divididos por 2. Fórmula para calcular. Então, vamos lá. A área vai ser 11 mais 7,4 vai dar 18,4 vezes 6,5 divididos por 2. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui em cima, ó. 18,4 vezes 6,5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, 42. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Agora, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 8, 48, mais 2, 50, vai 5. 6 vezes 1, 6, mais 5, 11. 0, 6, 9, 1 e 1. Uma, duas. Então, 119,60 ou 0,6, não precisa aparecer o zero, divididos por 2. Que nós vamos calcular a área do carpete que tem que ser comprado. Vamos fazer aquela divisão ali. 119,6. 119,6 divide por 2. Uma casa depois da vírgula, completa com um zero, tira a vírgula. Agora aqui, ó, 1 não dá, 11 não dá, 119. 119 vai dar 5 vezes 20, 100. Sobra 19. Baixa aquele 6. 196 vai dar 9 vezes 20, 180. Vai sobrar 16. Põe uma vírgula, põe um zero. 160 divididos por 20 vai dar 8. 8 vezes 20, 160, vai dar resto zero. Então, a área deste
trapézio vai ser 59,8 metros quadrados. Então, a gente tem que comprar 59,8 metros quadrados do carpete para botar neste piso que o exercício está sugerindo. Então, esses foram os 6 exercícios, 3 de losango e 3 de trapézio, que a gente fez aqui, que está na listinha de exercícios de vocês aí. Sempre, lembrem, as unidades têm que estarem de acordo. Tá? Por enquanto, a gente não fez nenhum exercício onde um dado fosse fornecido em metros e o outro em centímetros, por exemplo. Eu facilitei aqui, coloquei todos na mesma unidade. Tem que cuidar porque eles podem querer confundir a gente colocando alguma coisa em unidades diferentes. A gente, na hora da correria, do estresse lá da prova, a gente esquece, pega e joga tudo na fórmula e vai dar errado. Então, sempre tem que cuidar as unidades, sempre na mesma. Metros, tudo em metro. Centímetros, tudo em centímetros. Vamos ver agora no próximo conteúdo, agora nós vamos ver a área do círculo.